Boa noite, meus amigos, companheiros que já estão conosco, que estão chegando agora. Hoje nós vamos ter mais uma live em parceria com o Grupo Espírita Jesus e Maria e a Casa de Tiago. Hoje nós temos uma convidada muito especial lá do Planalto Central, lá de Brasília, né, Renan? Ela é de Brasília, né? A Lígia, daqui a pouquinho ela está aí, ela já está aqui, mas está pegando uma aguinha, daqui a pouco ela estará conosco. Então, sejam bem-vindos nesses minutinhos que antecedem a nosso início, a leitura, a prece inicial. A gente pode já ir conversando um pouquinho, lembrando que a gente está hoje, né, completando um ano, né, exato, a gente falava aqui agora, eu e Renan, um ano em que nós estamos nesse isolamento, afastamento social, com esses cuidados, né? E como a gente tem aprendido com isso tudo, né? Eu acho que a maior reflexão para a gente é o que e o quanto a gente tem aprendido com isso tudo que a gente está vivendo. Então, a gente não pode ficar aqui se lamentando, sem esperança. Olha quanta coisa já mudou. Não tem vacina para todo mundo, mas já tem vacina, né? Então, é um fator de muita esperança e não de desesperança. Nós somos espíritas e, por isso, nós temos muita esperança. Até porque nós sabemos que tudo é presidido por um comando maior, um comando superior, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, sejam bem-vindos. Eu estou vendo um monte de corações queridos aqui conosco: Cláudia, Aurinha, Débora, o Márcio, a Simone, o Sidney. Sejam bem-vindos, e tem outros, é que o pessoal não coloca aqui o boa noite, aí a gente não sabe quem está aqui. Tem mais do que isso. Tereza, do Grupo Espírita dos Humildes, sejam bem-vindos, meus amigos. Então, nós vamos chamar aqui a nossa convidada, a Lígia. Boa noite, Lígia, seja bem-vinda. Boa noite, Lígia, muito lá obrigada. de, lá de Brasília, né, Lígia? Brasília. Você é de Brasília ou Não, você está em Brasília? Porque a Brasília não, tem muita gente que está, não é, né? eu Até sou candanga. passa a ser, A né? gente chama de candango aqui, é quem vem de outras Candango. cidades. Eu tenho parentes que moram em Brasília também. Márcio, boa noite. Malu, sejam bem-vindos. O Renan vai fazer nossa leitura, né, Renan? Falta um Isso. minutinho. Dona Terezinha, que coisa boa a senhora aqui com a gente. Boa noite, minha amiga querida. Que saudade daquela casa, né, Renan? E lá no Verdade. Francisco de Assis, a última vez que eu estive lá foi fazendo o encontro de Jesus, sabia, Renan? Foi tão bom. Muito bom, Ah, né? como é bom fazer o encontro com Jesus. Nossa, que saudades. Mas a gente fez aqui virtualmente no final do ano. A gente não deixa, né, Lígia? A gente não paga as atividades. As atividades, embora a gente sinta muitas saudades dos abraços físicos, presenciais, daquele calor humano, a gente está aqui sempre reunido. E eu acho que depois a gente vai sentir saudade disso, sabia? Eu já falei com o Renan. Ah, gente, a gente vai ter que dar um jeito. Nem que a gente faça uma vez por mês, quando voltar, a live junto, ou um dia transmite de um lugar, outro dia transmite do outro. A gente vai ter que encontrar uma Não solução. tenho dúvida que veio para ficar, com Não certeza. é? Porque a gente está unido, né? Houve uma união, né? Tão bonita, tão bacana, e está havendo no nosso movimento espírita. Então, são 8 horas, Renan vai fazer a nossa leitura e depois eu faço a prece para a gente poder ouvir o que a Lígia trouxe para a nossa reflexão nessa noite. Verdade. Eu vou já deixar aqui meu boa noite para todos que estão aqui. Boa noite para a Lígia também. E hoje a nossa leitura vai ser do livro Gotas de Esperança, de Lourival Lopes. Esse livro já está velhinho, mas os livros velhinhos continuam com as mensagens benéficas, né? Então a gente não pode deixar de lado nunca. E a lição que eu abri aqui é a lição de número 122. Diz Lourival Lopes: vale a pena viver. Não ache sua vida vazia,
sem sentido. Não se deixe vencer pelo desânimo, pela frustração. Sua vida é muito importante. Ela tem razão de ser. Deus é infinitamente sábio. Ele tem um plano para você. Procure descobri-lo. Observe as suas maiores tendências. Elas são as sementes que esperam frutificar. Esse é o plano de Deus para você. Valorize a sua vida. Seja útil. Vença a inércia. Cultive o bom pensamento. Tenha esperança. Você alcançará a paz, a felicidade. Sentir a vida valiosa é crescer em satisfação. Com essa leitura do Renan, que tanto nos chama a um sentimento, e é isso que eu evoco nesse momento em nossos corações, nesse momento de prece, de vibrações, rogando a Jesus, esse mestre, esse amigo incondicional das nossas horas. A ele, a Maria, sua mãezinha e mãe de todos nós, aos bondosos e amorosos benfeitores de todas as casas espíritas aqui representadas, daqueles que nos acompanham, da Lígia, do Jesus e Maria, da casa de Tiago. Esses benfeitores que estejam conosco nesse momento, nos trazendo as vibrações no nosso coração, principalmente, de gratidão à vida. Como é bom viver, como é bom aceitar os desafios da vida, como é bom estarmos aqui nessa noite, refletindo, nos unindo em pensamentos e vibrações para o bem de cada um de nós e para o bem maior. E assim, certos de que a presença amiga desses benfeitores estão conosco, pedimos permissão para iniciarmos as nossas reflexões dessa noite, envolvendo a Lígia em teu carinho, em teu amor, em tua vibração. Graças a Deus. Então vamos ficar nos bastidores, Renan? Vamos lá. Lígia, agora a bola está com você. Seja bem-vinda mais uma vez. Até já. Obrigada. Até. Boa noite, que alegria estar com vocês, os queridos amigos do Grupo Jesus e Maria, e todos aqueles que se reuniram, né, na união dos grupos espíritas. Muito bom estar aqui, gente. Coisa boa. Eu fiquei pensando no que falar na noite de hoje, né? Tanta coisa para falar, mas cada dia tem a sua presença, a sua necessidade. E aí eu sentindo, fui fazer caminhada, conversando com Jesus, tentando trazer para o coração o que era importante para hoje. Aí me veio reflexões sobre as questões relacionadas aos erros, aos arrependimentos, ao sentimento de culpa, e o que isso desdobra em nossa existência, né, nas nossas realidades. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso na noite de hoje. E aí eu fiquei pensando, né, porque vocês sabem que o Paulo, depois de deixar de ser Saulo e transformar-se em Paulo, né, quando Jesus diz a ele, Paulo, porque Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então ele muda o seu roteiro de vida encarnatória e passa a servir Jesus. E o trabalho tornou-se muito intenso porque as comunidades dos cristãos, né, careciam de orientação, direcionamento. E ele não estava dando conta. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha live, não tinha internet, né? Não tinha esses recursos que a gente tem hoje. Então ele escrevia as cartas, chamadas epístolas, né? E não tinha nem papel, né, gente? Era papiro, que da papoula, ou pergaminho,
feito do couro de carneiro, né, que era um pouco mais caro. Então, eles pegavam cada pedacinho dos pergaminhos para escrever para as comunidades, para levar o alento, o carinho. E aí tinha a Casa do Caminho, né? O Pedro estava cuidando da turma lá, né? Dos deficientes, dos leprosos, das pessoas abandonadas, dos doentes, das viúvas, né? Muito serviço lá na Casa do Caminho. E aí o Paulo, vez por outra, mandava as cartas, né? Para a comunidade de Corinto, de Tiago, do Pedro, para Timóteo. E hoje a gente vai ver uma das cartas, um pedacinho, um trechinho pequeno, mas extremamente profundo, que o Paulo mandou para o Pedro, lá no primeiro a Pedro, no finalzinho da Bíblia, lá atrás, um pouquinho antes do Apocalipse. Aí, no capítulo 4, 1 a Pedro, capítulo 4, versículo 7, quando ele fala assim, o texto é intitulado A Prática das Virtudes. E aí o Paulo fala assim para o Pedro, o fim de todas as coisas está próximo. Que interessante, né? 2021 a gente vê isso. Aí ele diz, sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. É isso, o trecho de hoje é esse. A caridade cobre a multidão dos pecados. Tem alguns trechos que está escrito, o amor cobre a multidão dos pecados. Aqui a gente lê a caridade. O amor e a caridade andam para e passo como o mesmo sentimento, uma mesma virtude. E é disso que a gente vai falar hoje. Porque quando eles usavam o termo pecado, hoje a gente entende em doutrina espírita que são os equívocos do nosso comportamento. Nossas ações, atitudes que estão em desacordo com as leis de Deus. E a lei soberana é aquela que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão nisso, né, e se desdobra dessa própria lei. Aí a gente vai lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E é interessante porque quando ele escolhe esse nome, né, a princípio o que a gente sabia era o céu de Dante, o inferno da igreja, né, como uma região física. E aqui na doutrina a gente vai aprender que são estados espirituais. O pecado, aqui trazido como um erro diante da lei, é uma conduta que a gente tem toda vez que nós estamos distante do que Jesus nos ensinou. São os reflexos da imperfeição do nosso espírito. Então, quanto mais o nosso espírito está distante da lei de Deus, mais imperfeito ele é, ou seja, mais primitivo, mais próximo do início da criação, enquanto criatura espiritual, dotada de consciência e livre-arbítrio. Essas duas características nos inaugura como espíritos responsáveis pela nossa existência. Só que a nossa responsabilidade é proporcional à nossa maturidade espiritual. E a nossa maturidade está relacionada ao grau de consciência que a gente tem da lei de Deus. Vamos dizer aqui, do certo e do errado. Quanto mais próximo a gente está de uma conduta alinhada com a lei de Deus, mais próximos estamos da perfeição. Até o ponto de que Jesus nos disse, né? Eu e o Pai somos um. Eu sou a palavra, né? Quer dizer que o pensamento do Cristo está sintonizado com o pensamento de Deus, o nosso Criador, porque ele alcançou pela evolução o estado crístico, que é um estágio espiritual. E na Revista Espírita de 1868, se eu não me engano, em outubro, ele fala sobre a comunidade dos espíritos puros
E que Jesus, e tem alguns espíritos que estão na primeira escala do nível crístico, quer dizer, depois que você vira um Cristo, ainda tem uma grande trajetória para seguir, porque ainda tem uma escala superior. Então, quer dizer, né, minha gente, a gente tem muito aí para caminhar. Mas então vamos voltar aqui para onde a gente está, planeta Terra, provas e expiações em transição. Mais próximos da materialidade do que da conduta espiritualizada. Mas está tudo bem, a evolução é assim mesmo, a evolução não dá salto. A gente vai caminhando, vai crescendo devagarzinho, vai evoluindo, até a gente atingir os graus mais elevados. E aí acontece o seguinte, onde está escrita a lei de Deus? Quem sabe? Está lá na pedra, na primeira psicografia da história, a tábua da lei, que na verdade não era uma tábua, era a pedra da lei, né? Será que a lei de Deus está escrita na Bíblia? Será que ela está aqui nesses 72 livros? Que é uma biblioteca, né? Composta pelo Antigo Testamento, Novo Testamento. Será que está aqui no livro dos Espíritos? Será que a lei de Deus está escrita em algum livro sagrado? A gente vai aprendendo que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Na consciência do Espírito. Na medida que nós vamos experienciando a realidade, tanto no plano material, quanto no plano encarnado, no plano físico, nós vamos amadurecendo cada vez mais a noção dessa lei, aprimorando o nosso entendimento, a caminho do divino. Quando a gente se comporta, na medida que a gente vai evoluindo, contrário à lei de Deus, a gente vai experimentando um sentimento que a gente chama de culpa. A culpa é quando você toma consciência de quando a tua conduta, o teu pensamento, o teu sentimento, a tua ação estão em desalinho com a lei do amor, estão em desalinho com a lei de Deus. E a culpa gera um sentimento muito desconfortável, muito desagradável, é até mesmo doloroso. Porque ao lado da culpa vem a necessidade de reparação e com ela o remorso. E o que é o remorso? É você ficar remoendo aquele sentimento, aquela noção de que eu não deveria ter feito assim, eu não deveria ter dito isso, eu não deveria ter agido dessa forma. E isso também fica impregnado no nosso inconsciente, e a gente leva isso conosco, né, no nosso repertório espiritual. E a fim de que a gente possa reparar essa ferida na alma, é preciso alguns processos de aprendizado. E é importante que a gente saiba que a culpa é um estágio já até mais avançado. Porque existe um estado anterior que a pessoa comete o erro, o equívoco, o crime, a infração, e ainda não se sente culpado. Ainda permanece renitente no mal, permanece renitente no erro. E aí vem o fenômeno da dor, o fenômeno da saudade, o fenômeno da solidão, para ir demonstrando para a pessoa, para o espírito, que ele está num caminho equivocado. E aí ele vai tomando consciência de que aquilo é errado, vem o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, quando não é trabalhado, ele se transforma em remorso e aí ele fica tóxico, porque a utilidade da culpa é a transformação pela reparação e a renovação. Aprendizado para o espírito. Essa é a utilidade da culpa. Agora, o remorso é remoer sem sair do lugar. Então, aí não tem uma utilidade pedagógica, porque a gente precisa sair desse lugar de remorso e assumir o lugar da reparação, da reconquista da paz da consciência através de alguns comportamentos e algumas atividades para a nossa evolução. E aí a gente vai trazer um pouquinho para vocês do que diz o Código Penal da Vida Futura. Lígia, onde que está isso? Está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, quando ele traz para a gente a justiça divina segundo o Espiritismo, que é essa noção de que nós somos espíritos imortais, estamos temporariamente encarnados, mas a nossa vida espiritual ela é uma só, e uma experiência é solidária com a outra, ou seja, não existe retrogradação, ninguém volta, a gente ou para ou continua a evolução, e assim a gente vai caminhando. E aí, com essa noção, a gente aprende
que não há nada que esteja oculto que não seja revelado, né? Tá nas escrituras também. E aí, nesse código, o Allan Kardec, ele categorizou para a gente aqui, quer ver quantos itens? 33 itens, mas eu não vou ler todos não. Eu selecionei alguns aqui interessantes para a gente meditar na nossa noite de hoje, para a gente entender o que eu faço com a culpa, qual é a utilidade dela, como transformá-la e o que significa isso que o Paulo falou para o Pedro. O amor cobre a multidão dos pecados, porque isso está relacionado com as leis. Que leis? As leis que a gente vai ver aqui no Livro dos Espíritos, que são as leis morais. E aí no Céu e Inferno ele fala o seguinte, gente, tá lá, ó, quer ver? No capítulo 7 da primeira parte, ele fala assim, ó, o Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código fantasioso, falar, ó, qual que é o código penal da vida futura, não é isso. Mas vem trazer o entendimento do porquê que a gente sofre, do porquê que a gente fica pelejando na mesma situação. Por que que a vida de uma pessoa flui e a minha vida não flui? Por que que foi acontecer esse acidente justo agora? O que que eu fiz para ter esse casamento? Por que que eu tô com essa enfermidade no meu corpo físico? Por que os meus filhos são assim? Por que eu não posso ter filhos? Por que os meus netos se voltaram contra mim? Por que no meu trabalho acontece essa situação? Por que eu tive tanto e agora eu perdi tudo? Porque algumas pessoas vêm com deficiência física, mental, intelectual, porque outras pessoas vêm com uma beleza que é tida como maravilhosa e outras vêm com uma aparência que não é considerada agradável. Por que tantas diferenças no mundo? Por que tamanha diversidade social? Por que tamanha diversidade intelectual? Tantos porquês, né, minha gente? E aí a gente vai começar a tatear um pouquinho nessa questão do sofrimento. E aí ele fala assim, ó. No que diz respeito ao futuro da alma, deduzida da observação tomada sobre fatos, pode-se resumir alguns pontos. Aí ele fala. Primeiro, olha que importante. A alma ou o espírito sofrem na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então você vê que aqui eles não atrelam necessariamente ao erro, mas ao grau de imperfeição. Por quê que falou assim? Porque isso está alinhado com o que o Paulo falou para o Pedro. O amor cobre a multidão dos pecados, porque não tem a ver necessariamente com o erro, mas a consciência, a circunstância, a situação que gerou aquele erro. Quem tem competência para avaliar isso? Quem pode julgar? Deus. A lei e o legislador do universo. Porque Deus sonda os corações de todos os seres do universo. E a ele compete o julgamento e a sentença. Lembra que a gente falou que a lei de Deus está na nossa consciência? Então, acaba que esse divino que existe em nós vai nos conduzindo para a reparação através do conjunto de sentimento que a gente vai experimentando. Quando a gente experimenta dor e sofrimento, é uma sinalização de que o nosso caminho está equivocado. Quando a gente sente paz, harmonia, equilíbrio, serenidade, tranquilidade, é uma sinalização de que estamos em sintonia com a lei. Então, os nossos sentimentos são importantes parâmetros para a gente avaliar onde a gente está e para onde a gente quer ir. Então, ao invés de ficar parado, reclamando, se lamentando, a doutrina espírita nos convida a uma maturidade diante da vida. Assumir a rédea e a responsabilidade da minha própria história, entendendo como funciona a dinâmica da vida. Não só a vida encarnada, porque a vida não está no corpo, mas a vida do Espírito Eterno. E seguindo aqui no livro O Céu e o Inferno, que a gente sabe que é um estado espiritual,
O céu não é lá em cima, um lugar, o inferno não é lá embaixo, como disse Dante Alighieri. O inferno e o céu estão dentro da gente, como a gente vai ver aqui. E tem a ver com o nosso grau de imperfeição ou nosso grau de amadurecimento ou perfeição moral. Aí olha que interessante o segundo ponto, ele fala assim: a felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de prazer, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação do sofrimento. O amor não cobre a multidão dos pecados, não é a caridade que cobre a multidão dos pecados. Aqui é a sintonia. Toda qualidade adquirida é uma causa de atenuação do sofrimento. Então, quando a gente quer trabalhar a nossa melhora de vida, a nossa qualidade de vida, qual o nosso foco? Eu vou trabalhar o aspecto externo, culpar as pessoas, romper relações, falar que o problema é a vida, o problema é o governo, o problema é a política, o problema é meu vizinho, o problema é o outro? Ou eu vou começar a acordar e trazer para mim qual qualidade, qual imperfeição eu preciso trabalhar dentro de mim, para que eu me aprecie, para que eu me aproxime de uma melhor qualidade de vida. E o que é qualidade de vida da perspectiva espiritual? É a qualidade dos pensamentos, é a qualidade dos meus sentimentos. Então, a minha vida vai ter a felicidade ou infelicidade de acordo com a qualidade da minha evolução moral. É claro que aqui eles falam perfeição, imperfeição, para trazer para a gente parâmetro. Mas aqui no meio da imperfeição e da perfeição, existe uma linha quase infinita, porque existe várias degradações. Para a gente entender bem, nós, seres da Terra, estamos aqui, ó, no comecinho da escala. Provas e expiações. A gente saiu do mundo primitivo, evoluímos para provas e expiações, e agora a gente está numa transição para regeneração. Mas a regeneração ainda não é um estado de felicidade perfeita. Tem os mundos felizes e os mundos perfeitos, né? Então tá longe, vamos ficar aqui. No estádio que a gente está, é possível uma felicidade relativa, qualidade de vida, bem-estar? Sim, é possível. Mas demanda de nós o quê? Trabalho e força de vontade. Porque o nosso grau de felicidade ou infelicidade está ligado ao nosso grau de evolução moral. Então aí a gente vai começando a entender o que significa ser responsável pela vida. Aí ele vem para a gente aqui no item 3 do livro Céu e o Inferno. Allan Kardec fala: não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis, inevitáveis, e uma única e boa qualidade que não seja a fonte de um prazer e bem-estar. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições, do mesmo modo que os gozos estão em razão da soma das qualidades. Olha que matemática perfeita, não é? Quando a gente começa a entender essas coisas. Então, assim, eu lembro um pouquinho de Dostoiévski, né? O autor russo, Crimes e Castigo. E aí a gente vai entendendo que toda ação tem uma consequência. Todo prejuízo que eu causo a mim mesmo, ao meio, a uma pessoa, ao meio ambiente, à coletividade, eu estabeleço ali um compromisso, seja para o bem, seja para o mal. E aquele estabelecimento de compromisso fica registrado no etéreo e tem desdobramento. E essas consequências retornam para o autor. Essa é a lei de causa e efeito. Essa lei vem trabalhada na nossa consciência desde lá de Moisés. Quando Moisés institui a Torá, quando ele coloca a lei de talião,
talha era uma medida, olho por olho, dente por dente, estavam os primórdios da noção de causa e consequência. Mas é claro que essa concepção foi evoluindo, porque Jesus trouxe a noção da misericórdia. Então, a causa e o efeito é proporcional ao grau de imperfeição ou perfeição moral na intenção daquele que pratica. Então, aí entra o critério da intencionalidade. O que estava no meu coração, o que eu tinha de condição naquela época, o que eu tinha de entendimento, o que eu tinha de sofrimento, quais eram os meus recursos sociais para eu agir e me conduzir daquela forma. E é por isso que é tão delicado e tão impróprio e imprudente assumirmos postura de juízes diante dos nossos irmãos e diante da vida. Porque nós não temos os elementos necessários para avaliar todas as situações. Somente a Deus cabe isso. E diante da nossa própria conduta, se o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, assim, e essa colheita, veja, como qualquer elemento na natureza, tem um tempo. Se eu trabalho com um tipo de vegetal, uma hortaliça, eu tenho uma quantidade de tempo entre o plantio e a colheita, dependendo do nível de complexidade daquele vegetal. Se eu vou trabalhar com um vegetal mais complexo, como por exemplo uma árvore, um jatobá, para que ele alcance a maturidade, eu vou ter que ter uma senhora paciência. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe e o tempo vai falar para nós qual é o momento da colheita, de acordo com o nível de complexidade. E não há o que fazer. É a lei da natureza. É a lei de Deus. O que a gente pode fazer nesse momento? Aprender com nossos erros, as consequências virão. Mas como eu vou lidar com elas, pode ser de um jeito pior ou mais atenuado. Vai depender do patrimônio que eu adquiri no meu espírito. Por isso, a caridade cobre a multidão dos pecados. Porque o objetivo da lei de Deus não é punir, não é sacrificar. Jesus disse, eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. Embainha a tua espada. O objetivo da lei é nos conduzir à perfeição moral. Ela é pedagógica. Então, ainda que as consequências do meu plantio sejam dolorosas, a forma como eu vou dar com aquilo, se eu vou sofrer ou se eu vou aceitar com paciência, tem a ver com o patrimônio que eu adquiri. Amando, perdoando, trabalhando no bem, buscando aprimorar o meu patrimônio pessoal, com leituras, com oração, com atividades em benefício meu, da coletividade. Nisso eu vou adquirindo méritos, e esses méritos vão se desdobrar nas consequências. Nisso reside a lei da misericórdia. E aí a gente segue aqui, ó, quando ele fala aqui no 5º item. Estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está ligado à perfeição, a alma carrega consigo mesma o seu próprio castigo. Item 5, ó. Por toda a parte onde se encontre. Para isso, não tem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, pois, está por toda parte onde haja almas sofredoras, do mesmo modo que o céu está por toda parte onde hajam almas felizes. E isso eu faço aqui um parênteses para falar com vocês das obras de André Luiz, né? Quando a gente vê lá as obras, a obra Missionários da Luz, ou então quando a gente pega a reencarnação do Segismundo, para quem conhece essas obras, ou até o mesmo o último livro da série Sexo e Destino. Então são tramas que a gente vai entendendo. Por exemplo, no livro Sexo e Destino, não vou dar spoiler não, quem não leu vai ler. Mas para a gente entender um pouquinho dessa dinâmica de céu e inferno, crime e castigo, culpa e consequência, existe uma questão muito interessante lá naquela obra. Houve um episódio de um crime grave, né? Efetuado por determinado espírito
lá nos 1700 e pouco. Esse espírito desencarnou, teve a consequência do erro, foi trazido pela culpa, pelo remorso e a necessidade de reparação. Mas para reparar, ele dependia de uma série de circunstâncias, de pessoas que estavam envolvidas na situação. Então precisou passar 200 anos para aquelas criaturas envolvidas na trama se reunirem novamente numa nova encarnação planejada, em regiões próximas, dentro da mesma família, para que tentassem reparar um erro que aconteceu há mais de 300 anos atrás. Olha o trabalho do tempo, da natureza, da misericórdia e da paciência divina, para que essas criaturas envolvidas nessa trama pudessem se reencontrar com as relações definidas, quem seria o pai, quem seria a mãe, quem seria filho, quem seria esposa. Olha o nível de refinamento da lei de Deus. Até que um dos mentores, que foi o que trabalhou em benefício de todos, que era o responsável pela trama, tivesse condições de voltar para resgatar com a própria consciência. Porque esse mentor, lá no plano espiritual, para cima da colônia de nosso lar, já era um mentor muito respeitado. Tinha adquirido grandes méritos diante da lei por trabalhos prestados. Era o orientador de muitas turmas na espiritualidade. Tinha em si um patrimônio de sabedoria espiritual muito profundo. Porém, nada obstante a todo esse acúmulo, consequência de muito trabalho, muito suor, muita renúncia, o inferno ainda estava dentro dele, apesar de morar numa colônia espiritual linda e elevada, porque a sua consciência ainda não estava pacificada com um erro cometido há mais de 300 anos atrás. Então, ainda que ele tivesse muito trabalhado, coberto a dimensão de tantos erros, como disse Paulo, a sua consciência não o absolvia. Ele só se permitiria alçar altos céus, que não é um lugar, é um estado de alma, a partir do momento que ele resgatasse esse débito com a consciência, reencaminhando as criaturas que ele desencaminhou. Olha, em um livro, em um personagem, em uma trama, o nível de complexidade no qual nós estamos envolvidos. Aí, minha gente, você abre isso para a humanidade inteira, né? Por que que o processo de evolução ele é lento? Por que que a evolução não dá salto? A nossa transição de melhora, ela vai aos poucos. Porque o ensinamento tem que estar sedimentado, adquirido como patrimônio da alma. E ninguém te dá isso, é você que adquire, é você que desenvolve, é conquista. E conquista é mérito. E mérito vem em saber fazer as escolhas certas. E as escolhas certas estão relacionadas à opção pelo Evangelho do Cristo. Nem sempre a escolha certa, quase sempre a escolha certa, não é a mais fácil. É aquela que mais nos desafia. Em qual ponto essa escolha nos desafia? No ponto mais sério da nossa imperfeição. Como dizem os espíritos, geralmente está ligado ao orgulho e ao egoísmo, as nossas vaidades. Então, as escolhas erradas estão relacionadas ao fato de a gente ceder aos nossos impulsos egoísticos, a cedermos ao nosso orgulho, à nossa avareza, ao invés de ceder ao perdão, à renúncia,
a tolerância, a paciência, a indulgência, a benevolência. É difícil para nós cedermos, mas é importante que a gente saiba que esse é o caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele nos trouxe a informação determinante para a nossa felicidade. Não a felicidade transitória de uma satisfação material, mas a felicidade para o espírito eterno. Porque ele complementa dizendo, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é que Jesus queria sacrifício, é porque a nossa cruz é a nossa imperfeição. Seguir Jesus significa ir aos poucos abandonando a nossa imperfeição e nos aproximando desse Cristo. Até quem sabe, um dia, depois de algumas encadernações, no grande livro da vida, quem sabe, como o próprio Paulo, a gente deixe de ser o Saulo, que apedreja, que condena, que persegue, que age com violência, agressividade, orgulho e impetuosidade, e a gente receba a bênção de cair do cavalo, como Paulo caiu do cavalo, tanto no termo firme como no termo genérico, né, figurativo. A gente ser dobrado em nosso orgulho, cegado como Paulo foi para a realidade que o esperava, para depois abrir os olhos para a realidade do Espírito. E passar a combater o bom combate e permanecer na fé, como Paulo, recebendo com humildade, resignação, as consequências dos próprios erros. Onde o Paulo ia, não era live com florzinha no fundo, tudo bonitinho, não. Ele chegava, falava de Jesus, o que ele recebia? Pedrada, açoite, esculacho, é isso que o Paulo recebia. Mas ele não desistiu, porque ele sabia que para pacificar com a consciência e a lei de Deus, era preciso a colheita, o resgate. Não porque Deus estava o punindo, mas é porque sua própria consciência o atraía para isso. E na medida que ele assumia a própria cruz do próprio erro, mais se aproximava do Cristo. Mais se aproximava da perfeição possível para a sua época, para a terra. Até chegar ao ponto, minha gente, olha isso, de na mesma existência, essa escola tão linda que foi a vida do Paulo, dizer, lá em Roma, na derradeira fala, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Você já pensou um dia falar isso? A gente tem uma trajetória, mas um dia a gente vai poder falar. Não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Enquanto isso não acontece para nós, vamos trabalhar, vamos nos esforçar, parar de terceirizar a culpa, parar de culpar o outro, assumir a nossa culpa, depois chamá-la de responsabilidade, transformá-la em reparação pelo trabalho incessante no bem, a ponto de ganharmos o aprendizado necessário. Lição aprendida, lição superada. Ninguém precisa ficar como se fala na roça, macetando barro, cozinhando frango, que a gente fala, né? Isso aí, eu sou do interior de São Paulo, a gente tem esse costume de falar assim. Fica ali enrolando numa situação. Vamos sair dessa zona de conforto, de sofrimento, que de confortável não tenha nada. Mas para isso, não fique esperando alguém vir tirar a solução da cartola para você. É possível e preciso tomar consciência que é necessária mudança,
E para isso exige trabalho. Mas ninguém está sozinho, olha que bonito. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Jesus está aí, ele estende a mão, ele o tempo todo está por nós, mas ele não vai fazer o trabalho que nos compete, ele já deu o testemunho dele no Calvário. Por isso que ele diz que ele é o cordeiro imolado na cruz, porque na tradição judia, o cordeiro era dado em sacrifício pela remissão dos pecados. Era uma tradição que ainda tem, mas sacrifica-se outras coisas. Mas simbolicamente, Jesus se sacrificou no sentido do sagrado. Sacrifício é sacro ofício. Ofício é trabalho, sacro é sagrado. Então foi um trabalho sagrado que Jesus exerceu para nós, dando testemunho do caminho. Ele precisava do sofrimento material? É óbvio que não, é o Cristo. Ele fez por amor, porque é o nosso governador, é o nosso mestre, nosso meigo e amoroso mestre. Deu testemunho. Então que a gente não fique na culpa, no crime e no castigo, como diz Dostoiévski, mas que a gente ascenda através da lei da misericórdia, trabalhando incessantemente no bem. Ama, trabalha, perdoa e espera, está lá num dos livros de Emmanuel também. E assim a gente vai seguindo. Eu convido a você a procurar lá na primeira parte, capítulo 7º do livro Céu e Inferno, esses 33 itens que Kardec coloca para a gente. E aí eu vou ler o 10º item, quando ele fala assim, ó: o espírito sofre a pena de suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são consequências de nossas imperfeições, de expiações de faltas cometidas, seja na existência presente ou seja nas precedentes. Pela natureza do sofrimento, olha que interessante, e das vicissitudes que se experimenta na vida física, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas em uma precedente existência e das imperfeições que lhes são causa. Então, essa coisa da gente ficar procurando, querer saber o que foi em vida passada, larga a mão disso. Não. Porque se nós recebemos a bênção do esquecimento, é para o nosso próprio benefício. Se vem uma memória de forma natural, por uma mediunidade, é uma coisa. Mas essa coisa de ficar buscando o que aconteceu, não caia no erro de fazer aquela pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Né? A gente pergunta, eu perguntei já muitas vezes, às vezes eu pergunto, porque a gente é muito imperfeito, né? Mas não pergunta não cai na besteira, porque fez, agiu, teve ação, e aí tá sofrendo a reação. Talvez a pergunta certa da gente faça é: o que eu faço para superar isso? O que eu estou precisando melhorar em mim? Quanto amor eu preciso distribuir? Que serviço que eu posso fazer para ajudar? Ninguém vai virar Madre Teresa, ninguém vai virar o Chico assim, de 1, 2, não. Mas a gente pode fazer as pequeninas coisas do dia a dia com muito amor. Doar o nosso tempo, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso empenho em benefício da natureza, da família, dos amigos, da comunidade. Gente, serviço é o que não falta. Não fique esperando cair também o serviço, não. Vai atrás. Procure o seu talento. O que eu posso colocar à disposição? O que eu posso servir de bom? E você vai saber se está no caminho se você sentir uma coisa que eu chamo de calorzinho na alma. Sabe o que é calorzinho na alma? É quando você faz um negócio. Em Minas, o pessoal fala quando você faz um trem, um tipo de uma coisa, que você sente bem, que você sente, nossa, que legal que eu fiz isso. Vai dormir contente, alegre. Não precisa contar para ninguém. Mas você sabe, você e Deus, que você fez um negócio legal, que você fala, nossa, eu ajudei, eu pude contribuir, eu pude amparar. E isso vai dando sentido para a nossa existência, porque depois, minha gente, quando a cortina do véu de Ísis fecha,
Ísis e Osíris vêm da tradição do Egito, né? A gente fala, quando a cortina de Ísis se fecha, significa quando a gente fecha os olhos da matéria. O que importa não é os títulos, as relações chiques que a gente tem, né? As influências sociais, o patrimônio. O que realmente vai contar para nossa consciência é o quanto de amor eu distribuí, o quanto de perdão eu pude lançar, o quanto de lágrimas eu pude enxugar, o quanto de bem nos corações eu pude fazer, e quantas pessoas irão fazer prece por mim em gratidão. Isso é que é patrimônio, isso é que é grandeza de alma, é o que a gente adquire no terreno do coração das pessoas que a gente tem carinho, amizade, afeto de verdade, aquela coisa verdadeira, de coração para coração. Nisso que dá sentido à vida. O resto, gente, o resto é só assim, adereço para nos levar para o caminho, porque o cerne da coisa mesmo está nas relações, nos afetos, na sinceridade, no aprendizado que a gente tem no meio dessa sopa toda que é a vida. E é isso, minha gente. Se a gente sente culpa, é muito bom, mas que a gente não fique na culpa, que a gente acenda para a reparação, buscando na prece a orientação necessária para esse trabalho, e vamos regando que um dia brota e quiçá a gente vai ter um lindo jardim de flores de luz no nosso coração. Muito obrigada, esse foi o recado desta noite. Nossa, que recado bom. Isso não foi um recado, não. Isso foi não foi um recado, foi uma mensagem inteira. E eu ia escrever assim, adorei o trem, porque eu adoro essa coisa de trem, né? E o calorzinho na alma, esse calorzinho é bom demais. Não é? É verdade. Quando eu assisti as primeiras vezes a Lígia, eu acho que ela fez uma palestra no Amor e Caridade, depois na SBE, e aí eu falei assim, a gente precisa chamar a Lígia, Andréia, a gente não pode perder a oportunidade que a pandemia está nos proporcionando, de ter essas pessoas lá de longe, para trazer a Lígia. E realmente foi muito positivo, muito benéfica essa oportunidade que a gente teve de te ouvir hoje. São lições que, de fato, a gente precisa refletir, que a gente precisa entender. Essa questão da culpa que você falou, muitas vezes a gente carrega como algo que nos traz problemas, traz sentimentos negativos, e a gente não consegue mudar a chave, né? Falando de uma forma simples, né? Transformar a culpa em algo que possa nos elevar, mudar o pensamento, como você disse, né? A questão do pensamento é fundamental nisso, mudar o pensamento e observar o que em todo esse contexto eu pude aprender. O que isso pode me trazer de ensinamento, não é? Então, essas reflexões realmente nos trouxeram muitas coisas positivas. Eu vou trazer aqui para você, Lígia, só para você entender, algumas pessoas falando, essa live pode ir até meia-noite, que está tudo muito bom, falando bem de você, agradecendo. Então, assim, realmente foi muito positivo. A nossa amiga Edilane está aqui com a gente também, acompanhando. Enfim, muita gente aqui agradecendo. A Yara, que é do nosso grupo Espírita Jesus e Maria, ela falou que faz a mão direita, a esquerda não precisa saber, reforçando, né, o que você trouxe para a gente. Então, nós temos aqui muitos amigos agradecendo. A Edilane diz: querida Lígia, sua docilidade, ternura e amor nos envolve como um bálsamo para a nossa alma. Realmente é o que a gente sente. Poxa, não é? Obrigada. Então, alguma mensagem final, Andréia? Eu queria fazer só um comentário, né, dentro de tudo isso, né, tão grandioso, tão profundo que a Lígia trouxe, que a Joana de Ângeles
toca a questão da culpa, ela fala muito que a gente tem que não usar mais o termo culpa, e sim responsabilidade, né? E é tão mais fácil a gente terceirizar isso, a gente transferir para o outro. Ah, a gente age assim porque é culpa da mãe, porque é culpa do pai, porque é culpa do governo, porque é culpa da. Aí a gente que é espírita fala porque é culpa da reencarnação, né? Porque foi o que eu fiz na vida passada, ou o que fizeram comigo, que aí a gente normalmente é o que fizeram comigo, né? Justificando os nossos atos. A gente é vítima, a gente não quer algoz, né? A gente não quer ser algoz, a gente quer ser vítima, né? E então a gente acaba terceirizando e para nos desculpar, entre aspas, né? Não que a gente precise de nos culpar, a gente precisa exatamente aquilo que você falou, a gente precisa se responsabilizar, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E quando a gente, eu acho que isso é uma chavinha também, como o Renan falou, quando a gente vira essa chavinha da responsabilidade, aí não é fácil, né, gente? Não é fácil, não. É difícil. Porque virar essa chavinha, a gente chama para a gente. Nós somos os condutores, os mestres desse trem. Desse trem aí que o mineiro gosta. Então, para onde o trem vai, ele vai para onde a gente vai levar, né? A gente está trazendo já um caminho do nosso passado e para onde a gente vai no futuro. Então, realmente, não, a gente não pode mais, a gente tem a doutrina espírita, a gente tem o ensinamento do Cristo, o ensinamento dos apóstolos, daqueles continuadores de Paulo, para nos mostrar que nós somos responsáveis, né? E assumir essa responsabilidade mesmo. Né? Parar, né, de querer que todo mundo resolva e a gente continue fazendo a mesma coisa. E lá no Autocura, segundo a própria Joana de Ângeles, no livro Plenitude, no capítulo 9, quando ela fala de autocura, ela nos diz que tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que pensar. Né? Lígia, vê se você concorda aí com essa colocação aí da Joana, que eu estou só trazendo, assim. Tudo o que a gente faz, ou melhor, que a gente fez e nos trouxe a condição que nós vivemos atualmente, se não é uma condição legal, a gente vai falar o seguinte: eu vou continuar vivendo da mesma maneira? Porque se eu tenho hoje uma dinâmica que não é positiva, é porque eu vivi de uma maneira que me trouxe um resultado que não é positivo. Eu vou continuar vivendo da mesma maneira, querendo que tudo mude, querendo ter uma saúde melhor, querendo ter um emprego melhor, querendo ter relações melhores, se eu não modifico, né? Isso é Joana para a gente lá no Autocura. Né? Eu vou continuar sendo a mesma pessoa? Isso faz a gente refletir num ponto interessante que a Lígia também comentou em relação ao egoísmo. Muitas pessoas, elas pensam em si mesmas com um sentimento e um olhar egoístico, né? Querendo tudo para si, sobretudo quando a gente fala das coisas materiais, mas é muito importante a gente lembrar que a gente precisa olhar para nós com outro foco, o alto amor, o alto perdão. E aí a gente vai conseguir eliminando gradativamente esse sentimento de culpa, não é? Porque alto amor e egoísmo são coisas totalmente diferentes. Eu só dou ao outro aquilo que eu tenho em mim. Então, se eu não me amo, como eu vou amar ao outro, né? Se eu não me perdoo pelos meus erros que ocorrem porque somos imperfeitos, como eu vou perdoar ao meu próximo que também é imperfeito, né? Mas que comete erros que aos meus olhos muitas vezes são inadmissíveis. Então, é importante a gente pensar usar esse pensamento para que a gente também consiga auto-perdoar-se, auto-amar-se e assim buscar eliminar esses sentimentos de culpa. Olha, Lígia, quando você falou sobre Paulo, que quando ele falou, né,
não sou eu, mas quem vivo, é o Cristo que vive em mim, e você fez a pergunta, será que a gente vai falar isso? Quando a gente vai falar, quase sair para tomar um café, porque e é tão bonito ver, né? Paulo, e a gente sempre fala isso, é importante trazer essa reflexão, eu acho que é um alívio para a nossa alma. Ele não mudou a personalidade dele, ele não mudou o tamanho da fé dele, ele só redirecionou. Só redirecionou. Então, a gente, às vezes, precisa só redirecionar. Não é? Uhum. Mudar o foco, né? Ajustar o GPS interno. Recalculando a rota. Lígia, dá aí suas considerações finais, sua palavra final para o pessoal, porque a gente acabou tomando conta aqui, né, Renan? Porque a gente gosta de falar também. Mas é bom, né? Ter esse dedinho de prosa boa aqui. Com certeza. É isso, gente. Você só me fez lembrar de uma reflexão, quando você trouxe a Joana, do Albert Einstein, né? Quando ele fala, não é com essas palavras, mas o pensamento é assim: a gente procura resultados diferentes mantendo o mesmo comportamento. Então, depois se admira de não ter resultado diferente. Sim. E é o que está muito dentro da reflexão, né, que ele traz, a Joana também aprofunda. Comportamento igual, resultado igual. Se eu quero alterar o resultado, eu tenho que alterar dentro de mim a química interna, né? Para ter outra alquimia e outra substância de vida, né? É verdade. Maravilhoso, Lígia, muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pelas suas palavras, por essas reflexões tão doces, como todo mundo falou, mas tão profundas. Muito obrigada mesmo. Casa de Tiago aqui agradece, como todo mundo está aqui agradecendo também. Eu vou deixar aqui uma mensagem de Paulo, Andréia, mas não é do Paulo César da Silva, o presidente do Jesus e Maria. Ele deixou aqui um comentário: reconcilia com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Uma mensagem de Jesus, um lembrete de um ensinamento de Jesus. E o Paulo, nosso presidente do Jesus e Maria, Lígia, agradece pela sua presença aqui conosco e pela mensagem que foi trazida nessa noite. Então, em nome de todos nós aqui do Jesus e Maria, a gente também agradece, fica muito feliz e espera que em breve a gente possa ter você aqui conosco mais uma vez, né? Eu que agradeço, estamos juntos. O retorno presencial, sabemos que parece que está um pouquinho distante ainda, mas volta, assim, o retorno presencial, quando ocorrer, a gente sabe que a manutenção das lives, ela é quase certa, né, Andréia? Então, com certeza. Mais cedo ou mais tarde, a gente estará juntos novamente, Lígia, te alugando, batendo Tamo aí. junto. Estou vendo a Lígia aí com esse sotaquezinho assim, bem mineiro. Pensei da gente fazer assim um pool mineiro. Nossa, botar Lígia, Jamiro, todo mundo junto, Uriel. Nossa Senhora! Vai ser bom demais, Sô. Semana passada a gente teve o Uriel também, mineirão, com a gente. Verdade. Legal. Então, vamos encerrar. Renan, você pode fazer nossa prece? Posso sim. A gente vai dar os recadinhos antes? Na verdade, pode ser. O nosso único recadinho é o do Projeto Pastorino. Você tem algum específico do GECAT? Tenho, gente. Essa quarta-feira, não percam, no Instagram do GECAT, Espiritismo Responde. O que é mediunidade? Todo mundo é médium? Eu posso ser médium? Tenho medo dos espíritos. As perguntas estão surgindo, está muito bacana. Essa live vai ser na quarta-feira no Instagram. É uma live no Instagram, GECAT Araras. A gente já está fazendo a divulgação às 21 horas. Depois das lives nas casas espíritas, a gente vai lá para o Instagram do GECAT e acompanha a live, que quem vai fazer é a Cristina Rosadas, do Centro Espírita Maria Angélica, lá no Rio, no Recreio. Cristina Rosadas, óbvio, minha irmã, e
teremos muitas perguntas. Então, como a gente sempre tem feito, né, uma vez por mês esse trabalho, é um trabalho voltado para quem não conhece a doutrina espírita, para quem está começando, para quem tem dúvida, para quem é desconfiado. Então, divulguem, participem, mandem pergunta, pode fazer pergunta na hora. Vai ser muito bacana, quarta-feira agora, dia 17, às 21 horas, no Instagram do GCAT, GCAT Araras. Tá bom? Isso, imperdível esse encontro de perguntas e respostas, igual o pinga-fogo, né? É muito legal que a gente tem a oportunidade de tirar as dúvidas e também abarca um público maior, né, Andréia? Não necessariamente precisa ser espírita. Às vezes tem pessoas que não são espíritas, mas têm essas curiosidades. Então, envie as perguntas que vai ser bem legal. Né? Muito bem. Isso aí. E amanhã, pela manhã, nós teremos mais uma mensagem do Projeto Pastorino. Comece bem o dia, às 7h55 da manhã, iniciando ao vivo, e tendo cerca de 20 minutos de live, com a leitura de uma mensagem do Minutos de Sabedoria, do Pastorino, e também alguns breves comentários, para que a gente comece o nosso dia com uma bela mensagem e com um pensamento positivo. Tá certo? Então é isso, queridos. Aproveitando, então, para mais uma vez agradecer a Lígia, e vamos agora, então, fazer a nossa prece, né? Agradecer pela oportunidade mais uma vez. Então, que vocês possam fechar os seus olhos, elevarem os seus pensamentos a Deus e a Jesus. Senhor Jesus, mestre amigo, agradecemos, Senhor, mais uma vez por aqui estarmos reunidos, juntos. Agradecemos a oportunidade também de ter ouvido essa belíssima mensagem, essas belíssimas reflexões trazidas pela nossa querida irmã Lígia na noite de hoje. Que possamos aproveitar tudo o que foi apresentado e nos esforçarmos para que possamos gradativamente nos aperfeiçoarmos moralmente, espiritualmente, assim conseguindo atingir os nossos objetivos aqui na Terra, que é a evolução espiritual. Pedimos, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso planeta, que ainda passa pela turbulência desta pandemia, que todas as pessoas que estão nos hospitais, que estão nas ruas, todas as pessoas que estão trabalhando nesse momento, enfrentando essa doença, todas as pessoas que estão passando por dificuldades, que elas possam ser amparadas e abençoadas pela espiritualidade amiga, para que consigam passar por esta etapa. Agradecido, Senhor, por essa oportunidade divina, nós encerramos, portanto, a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, queridos amigos, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, pela atenção na noite de hoje. E na semana que vem estaremos juntos mais uma vez para a nossa reunião do Jesus e Maria e do GCAT. Mas, ao decorrer da semana, nós teremos muita coisa ainda, né? Toda noite verdade. Nós temos uma casa co-irmã aqui do Movimento do Terceiro Seu, com uma palestra, com um convidado. Então, estejamos atentos sempre que possível, porque nunca é demais estudarmos a doutrina. Muito obrigado a todos, um grande beijo. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.